Não, obviamente fizemos um balanço, não só o presidente, mas o conjunto dos ministros. Primeiro, do crescimento em número de prefeituras e vereadores e vereadoras em relação ao que tinha em 2020, do conjunto dos partidos que apoiam o presidente Lula. Tem um crescimento muito importante. Só o PT teve um aumento de mais de 40% em relação a prefeituras que se elegem agora em relação ao que era 2020. Então, conjunto de partidos que apoiam o governo, com lideranças, que têm ministros, também tiveram um crescimento expressivo, o que mostra, que esse conjunto de partidos tem um enraizamento importante nas eleições municipais, que na sua grande maioria nos municípios tem o tema local como tema central da disputa. Então, um crescimento significativo não só do PT, mas também em relação que já estava num patamar baixo em 2020, a gente tem que comparar com 2020, não com o que tinha 10, 15 anos atrás. E um crescimento importante do conjunto dos partidos que apoiam o presidente Lula, alguns partidos que são do campo do centro, da centro-direita, que tiveram crescimento, o que mostra a força desses partidos nas disputas municipais, na relação com os prefeitos. Então, calma, deixa eu ver. O governo são todos menos o PL novo. Que bom, né? É bom um governo que tem vários partidos que apoiam, né? É bom a capacidade. Às vezes tentam diminuir o tamanho do governo. É bom um governo que tem. O governo do presidente Lula constitui uma frente ampla que teve os partidos que apoiaram no primeiro turno, no segundo turno, os partidos que apoiaram o governo depois do dia 8 de janeiro. Então tem um crescimento dos partidos que apoiam o governo. Mas já tinha tido em 2020 um crescimento dos partidos de centro-direita no país nas eleições municipais. Esse crescimento teve a continuidade, um aumento de vários desses partidos e um crescimento também importante do PT e do PSB. Segunda avaliação, lideranças que compõem essa frente ampla do governo, que apoiam o presidente Lula, que apoiaram o presidente Lula no primeiro e no segundo turno das eleições do ano passado, derrotaram os ícones da extrema-direita, derrotaram o bolsonarismo no ninho do bolsonarismo na cidade do Rio de Janeiro. Bolsonaro foi derrotado no seu condomínio, na sua casa na cidade do Rio de Janeiro, por uma liderança que compõe essa frente ampla e que fez questão, no anúncio da sua vitória, agradecer ao presidente Lula, reforçar a parceria, já falou com o presidente Lula, reforçar e ampliar cada vez mais a parceria, não só com o presidente Lula, falou comigo e com outros ministros também. Como a vitória do João Campos, em Recife, contra o sanfoneiro do Bolsonaro. Então, vitórias importantes de lideranças dessa frente ampla que derrotaram ícones da extrema-direita. Segundo, que algumas dessas disputas contra ícones da extrema-direita que vão para o segundo turno, vão contra eles candidatos que apoiam o presidente Lula, apoiaram no primeiro, no segundo turno das eleições, já fizeram contato, inclusive, com o presidente Lula, e a nossa expectativa é que eles sejam favoritos nessas disputas. No caso de Fortaleza, que é o Evandro Leitão, que é um candidato do PT, que foi para o segundo turno, achamos que ele é favorito na disputa do segundo turno. O Igor, em Belém, que foi para o segundo turno, apoiou o presidente Lula no segundo turno das eleições, no primeiro e segundo turno das eleições, principalmente no segundo turno das eleições passadas. O presidente Lula, inclusive, vai estar em Belém a convite do governador Helder Barbalho para o Cid de Nazaré. No caso de Belo Horizonte, o Fuad, o atual prefeito, que apoiou o presidente Lula, foi para o segundo turno e, inclusive, ontem já conversou com o presidente Lula. O presidente Lula reforçou o apoio ao nome do Fuad nesse segundo turno. Já tinha dito isso há mais tempo, se o Fuad fosse para o segundo turno, seria o nome apoiado pelo presidente Lula. Vai para a disputa contra um dos ícones dessa extrema-direita. Então, mostrando que líderes dessa frente ampla, alguns são filiados ao PT, outros são filiados a outros partidos, como o MDB, como o PSD, como o PSB, mas são líderes que apoiam o presidente Lula, que declaram apoio ao presidente Lula, vão para a disputa do segundo turno, para uma disputa importante, e acreditamos que vão derrotar esses ícones da extrema-direita. Então, essa é uma avaliação geral em relação a isso. E reconhecemos um crescimento de partidos que compõem o centro, que já tinham crescido em 2020, crescem agora nessa disputa municipal também, e são partidos que apoiam o governo, que estão no governo. Então, alguns deles estão no governo desde o segundo turno, outros incorporaram o governo depois do dia 8 de janeiro. Então, mostrando que
a frente ampla que o governo do presidente Lula constituiu desde o começo do seu governo, também tinha essa visão realista da importância dela de ter apoio dos partidos para conduzir o país. E, por fim, né, aquela avaliação que a gente já explicitou mais de uma vez, pela experiência toda que nós temos na eleição de 2004, 2008, 2012, essas três aqui dentro do governo, depois 2016, 2020, que tentam fazer uma relação direta entre o que é o resultado da eleição municipal com a eleição nacional, que nunca existiu no Brasil, e não existe essa relação direta. Acreditamos que a principal avaliação que o eleitor faz lá em 2026, quando vai debater a eleição federal de presidente da República, é a avaliação sobre o governo. Acreditamos que vamos chegar muito bem em 2026, com todas as condições de manter esse projeto que está colocando o Brasil no rumo certo do crescimento econômico, da redução do desemprego.